Mensagem de fé, mensagem de fé. Com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma história Deus tem pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de fé. Glória a Deus, aleluias. Queridos, nós estamos de volta com mais um programa Mensagem de Fé, aqui pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz. Eu quero estar junto com você, ligadinho aí, durante esta uma hora, fazendo essa programação poderosa, onde o Senhor ele irá manifestar sobre as nossas vidas a direção dele, a glória dele, o favor dele, e nós seremos tremendamente impactados. Você vai me assistir aqui pelas ondas da rádio 106.9 MHz, também aqui pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, pelo Facebook da Rádio Adorai FM, pela Rádio Web. Fique ligadinho que o Senhor tem uma palavra dos céus para a sua vida, tá bom? E nós vamos começar aqui essa programação poderosa com uma oração. Eu quero convidar você, minha ovelha, você que tem parado para me ouvir, para você estar aí sendo abençoado pelo Senhor durante esse tempo que nós passarmos juntos aqui. Então, aonde você está, eleve os seus pensamentos ao Senhor, porque Deus quer falar com cada um de nós. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós vamos passar juntos aqui nesta programação, Mensagem de Fé. E eu agradeço ao Senhor por o Senhor ser bom, o Senhor ser um Deus generoso para com as nossas vidas, um Deus que compraz em abençoar os teus filhos. E eu, Senhor, como um filho do Senhor, eu manifesto o teu amor, a tua glória, meu Deus, na minha vida, e através da minha vida eu quero manifestar também aos corações daqueles que estão me ouvindo. Que cada um seja impactado pelo teu amor, cada um seja impactado pelo teu poder. E saiba, Senhor, que não existe em outro lugar ninguém igual ao Senhor. Nos céus, na terra, debaixo da terra, não há ninguém como o Senhor. Então, Senhor, seja o centro dessa programação. Que o Senhor possa abençoar-nos de uma maneira poderosa, gloriosa e santa. Meu Deus, que o Senhor possa falar através da minha vida e que cada um dos meus amigos, irmãos e ovelhas que estão me ouvindo, eles possam ouvir, Senhor, não a minha voz, mas a voz que sai da minha voz, que é a voz do Senhor falando a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro desde já e te agradeço hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, eu estou aqui mais uma vez para trazer ao seu coração esta mensagem, este programa poderoso, e quero que você fique ligadinho. Eu sei que tem muita gente que está começando a nos ouvir hoje, primeira vez que você entra aqui na Rádio Adorai FM 106.9 e está ouvindo este programa. Você que não me conhece, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu sou da Igreja Videira, Prédio das Américas, em Cuiabá, e eu tenho a satisfação de trazer esse programa aqui ao seu coração. É um programa onde nós falamos da Palavra de Deus. Então eu quero que você fique ligadinho comigo durante essa uma hora, que Deus ele vai falar com você. Eu tenho um canal no YouTube que quando conclui essa mensagem aqui, eu subo ela para o YouTube. Então de repente você quer compartilhar com outras pessoas este programa, então você vai ter a liberdade de estar compartilhando este programa a outras vidas, e pode ter certeza que vai ser uma bênção, não só para mim, nem só para você, mas para outras pessoas. Então eu estou convidando você para estar entrando no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, é o nome do canal. Se inscreva nele, vai lá, entra lá e se inscreva nele, Claudemir Ribeiro. Aciona o sino, tem um sino ali de notificações, aí você coloca todas. Por que todas as notificações? Eu quero que você seja abençoado também com as mensagens de fé que nós colocamos, curtinha, que é o pão diário,
todo dia de segunda a sexta, na madrugada, eu coloco esse pão diário à disposição aí para edificar a sua vida. Enquanto você se levanta, está ali escovando o seu dente, se arrumando para ir para o seu trabalho, né? Você já aciona e fica ouvindo e faz a sua devocional rápida ali. Aí já faz a sua oração e sai para trabalhar. E eu quero convidar você que gostaria muito, tem o desejo no seu coração de evangelizar outras pessoas, mas você não sabe como fazer. Eu quero convidar você para estar inscrevendo nesse meu canal do YouTube, e todo dia que você ouvir a mensagem, você tem uma setinha assim, ó, para você compartilhar, né? Então eu vou até, para quem está me assistindo, eu quero mostrar para vocês como funciona o canal, né? Então você vai escrever Claudemir Ribeiro. Eu vou acessar aqui a internet para eu colocar. Tem muitas pessoas que estão me assistindo, né, a partir do Facebook, que eu coloco o link lá também, né? Então tá aqui, ó. Este aqui é o meu canal. Para você que não, para você que quer conhecer, ó, Claudemir Ribeiro. Então você entra nessa parte aqui onde está escrito Claudemir Ribeiro, você clica em inscrever-se, vai ter lá o link de se inscrever. Hoje, nesse horário que eu estou gravando esse programa, nós já temos 448 pessoas inscritas. Glória a Deus por isso, eu estou celebrando. Quando chegar em 500, a gente já vai fazer também uma celebração, porque, irmãos, não é fácil você ter inscrito quando é programa que fala do amor de Deus, viu? Quando é programa de besteira, de música, tudo que não presta, as pessoas se inscrevem, né? Então você entra, se inscreve, tá aqui, ó, a quantidade de mensagens que nós temos. Tem muita mensagem, mas muita mesmo, né? Nós temos aqui vários vídeos aqui em cima, ó. Vídeo, playlist, tem aqui a playlist, tá vendo? Você clica aqui na playlist, ó, vai abrir vários vídeos. Aqui, ó, eu tenho um que tem 11 mensagens, os paradigmas da graça. Já tem 11 mensagens, essa que eu estou subindo agora, vou subir, ela é a 17ª, então ele vai entrar nessa playlist, né? Eu tenho também, eu tenho várias playlists aqui. Eu tenho a playlist de mensagens de crer corretamente, né? O poder de crer corretamente, 123 mensagens. Você que quer ter fé fundamentada na palavra de Deus, pode entrar lá. Você vai ouvir da primeira à última. Tenho certeza que a sua forma de pensar a respeito das coisas de Cristo vai mudar, né? Eu tenho aqui também a playlist com essas mensagens que eu faço diariamente. Quer ver? Nós já temos aqui só de mensagens de fé que todo dia eu gravo, de segunda a sexta, nós temos aqui, ó, 89 aqui embaixo, né? Que essas que são as atuais que nós estamos meditando, são mensagens curtas de 3 minutos, e eu quero que você faça parte conosco desta obra, entendeu? Então entra lá no nosso canal, se inscreva e além de inscrever, compartilhe, porque eu tenho certeza que outras vidas serão edificadas pelo nosso Deus. É muito importante quando as pessoas são edificadas pelo poder de Deus. Amém? Então eu quero hoje falar com você um tema muito poderoso. Nós viemos falando a respeito dos paradigmas do favor de Deus. Eu estou trazendo uma série de ministrações aqui ao coração dos irmãos sobre esses paradigmas do favor de Deus. E hoje eu quero falar como que é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento genuíno segundo Jesus, que é a graça encarnada. Eu quero trazer esse estudo, essa palavra ao seu coração, e eu peço a você que está entrando agora, fica ligadinho, né? Você quiser pedir sua oração, nós no final vamos estar orando aqui também, por cada pedido de oração. Eu tenho certeza que Deus vai colocar as mãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, do seu familiar, e a obra do Senhor será grande na terra, através de cada um dos irmãos. Amém? Então vamos começar a falar a respeito do arrependimento segundo o Senhor Jesus. O arrependimento segundo as direções do Senhor. Olha só, queridos,
Existe um ensino que é muito comum no meio do povo evangélico. Qual é esse ensino, pastor Claudemir Ribeiro? É um ensino segundo o qual um pecador ele precisa primeiro se arrepender e deixar o pecado para só então receber o Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Esse aqui é o ensino que a maioria esmagadora da comunidade cristã, dos evangélicos, eles ministram. Então, depois de convertido, a pessoa ela precisa se arrepender antes de ter o seu pecado perdoado. Isso por quê? Isso aqui pode parecer, queridos, que seja algo até piedoso, né? Não, você primeiro tem que se arrepender para você aceitar Jesus e ser salvo, né? Mas é um grande erro, querido. É um grande erro. É um grande erro que se faz, né? Que faz com que a salvação ela seja algo feito pelas obras e não pela graça de Deus e não pelo favor de Deus, mediante a fé. Então, querido, o que eu falo para você que é minha ovelha agora? Eu falo para você o seguinte: nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser firmes nesta verdade, que a salvação das nossas vidas, a nossa salvação, que é a garantia de uma eternidade com Deus, ela é manifesta nas nossas vidas não através do arrependimento, mas sim através da fé, tá? Então eu quero que você se mantenha aqui para você entender o que eu estou falando. Não para por aqui não, não desliga, não muda o seu canal de sintonia não. Você vai ouvir a verdade a respeito daquilo que eu estou falando para você. Não é pela fé com obras da lei ou boas obras. O arrependimento, queridos, de fato, ele é um ensino bíblico. Mas quando ele é colocado como condição para a salvação, pode se tornar um grande obstáculo, um grande erro na nossa caminhada cristã. Se nós olharmos em toda a Bíblia, existem apenas 2 livros que nos diz como nós recebemos a vida eterna. Só 2 livros. O Evangelho de João é um deles. E o mais impressionante é que em todo o livro de João não achamos nenhuma menção sequer da palavra arrependimento. Não tem. Você abre a Bíblia no Evangelho de João, do capítulo 1 até o último capítulo, você não vai ver nenhuma vez falando a respeito de arrependimento para a salvação. Então olha só, existem 2 livros que nos mostram que o homem ele é justificado diante de Deus. Só 2 livros que falam sobre o homem ser justificado diante de Deus, que é o livro de Romanos e o livro de Gálatas. Olha só, queridos, o livro de Romanos, ele menciona arrependimento, mas nunca faz do arrependimento uma condição para a salvação. Não faz. Nenhum desses 2 livros, Gálatas e Romanos, faz essa alusão do arrependimento para ser uma condição de salvação. Isso nos mostra claramente, meus amados, que o homem e a mulher, eles são salvos somente por crer, somente pela fé, e não por fazer coisas. A condição é crer em Jesus, como o Filho de Deus. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que não haja na Bíblia um ensino sobre o arrependimento. Não, eu não estou dizendo isso não, tá bom? Na verdade, a Bíblia até manda que os homens se arrependam. Mas o que a palavra de Deus quer dizer quando fala para o homem se arrepender? O que será, pastor? Eu quero falar com você agora, a partir de agora, a respeito do que é o arrependimento. Então, queridos, a palavra arrependimento é uma palavra que vem do grego. O que significa? A palavra arrependimento significa metanoia. Essa palavra, ela significa uma mudança de mente, uma mudança de ideia. Então, na Bíblia, arrependimento não é mudança de conduta, mas mudança aqui, ó, da tua mente. Então, no Novo Testamento, amada ovelha, o arrependimento, ele é sempre usado
em referência ao nosso passado. Antigamente, nós tínhamos certos conceitos e certos pontos de vista que nós considerávamos corretos, não é verdade? Mas agora, pela luz da palavra de Deus, a nossa mente ela sofreu uma virada. O que antes nós considerávamos uma glória, agora eu e você nós consideramos algo vergonhoso. É assim ou não é? Então, amados, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, é uma questão de mudança disso aqui, ó, da sua mente. Verdadeiramente, quando você se arrepende, tem uma mudança de mente, uma metanoia, né, a mudança de mente, você verdadeiramente é uma pessoa arrependida. Então, uma mudança radical de opinião, pastor Claudemir, o senhor quer dizer então que arrependimento é uma mudança radical de opinião? É isso mesmo. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos nos arrependendo. Então, o arrependimento, queridos, olha só, presta atenção, isso aqui é muito importante. A vida eterna, ela acontece no nosso espírito. Quando nós dissemos sim, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós cremos nele, o nosso espírito ele é religado, ele é regenerado. Isso mesmo, o nosso espírito que estava morto, ele ressuscita, há uma regeneração. Então a salvação, ela é no espírito. O arrependimento, ele acontece na alma. O arrependimento, ele é uma mudança de mente. E a mente, nós sabemos, para quem conhece a divisão do ser humano, o ser humano é um ser triuno, ele é espírito, alma e corpo. E nós sabemos que a alma, ela subdivide-se em mente, vontade e emoção. Então olha só, o arrependimento ele acontece nas nossas vidas, na nossa alma, na nossa mente. Então a mudança de mente. Então constantemente, queridos, a gente costuma falar que nós vivemos de glória em glória, né? De fé em fé. Então a glória de ontem soma-se com a glória de hoje, e a glória de ontem e de hoje soma-se com a glória de amanhã, né? A fé de ontem soma com a fé de hoje, a fé de hoje soma com a fé de amanhã, e nós vamos aperfeiçoando. Então nós vivemos uma vida, uma caminhada com Deus de arrependimento, porque o arrependimento é aqui na mente, é a metanoia. Então nós estamos habituados, queridos, a pensar que arrependimento é uma tristeza e dor pelo pecado. Mas é possível que alguém possa sentir tristeza e remorso e ainda não mudar a sua mente. Por outro lado, querido ovelha do Senhor, é possível a pessoa mudar de ideia a respeito de algo, mudar a mente a respeito de algo e ter uma alegria por isso. Então o problema, queridos, é quando nós vemos o arrependimento como uma renúncia ao pecado e a decisão de viver uma vida correta. Se for assim, a palavra nem pode ser aplicada a Deus, porque não foi Deus que fez, né? Não foi Deus que te deu, foi você que conquistou. Então isso aí a gente chama de justiça própria, né? Então no Velho Testamento nós lemos que Deus se arrependeu em muitas ocasiões. E isso significa o quê? Que Deus mudou de ideia. Então ele ia enviar o juízo, lá em Êxodo 32, versículo 14, e em 2 Samuel 24, 16, mas ele mudou de ideia. De 46 menções de arrependimento que tem no Velho Testamento, 37 vezes, queridos, se refere a Deus, e somente 9 vezes se refere ao homem. Então o arrependimento bíblico não é o arrependimento do pecado, mas uma mudança de opinião a respeito de si mesmo e de Deus. O que João pregava? O João Batista, né? Ele pregava o arrependimento para a remissão de pecados. Só que nós vemos que os ensinos de João Batista ainda eram em relação à velha aliança da lei. Olha só no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim, olha: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo
de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Sabe, amados, João, para quem não sabe, ele foi o último profeta da lei, o último profeta da velha aliança, do Velho Testamento. Nós vemos lá em Lucas capítulo 16, no versículo 16, o Senhor Jesus falando que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Sabe, queridos, Jesus aqui, ele pregou o arrependimento para quê? Qual foi o arrependimento? Para nós crermos no Evangelho. Ele estava falando de si próprio, ele é o Evangelho, ele é a nova aliança, né? Então o Senhor, na verdade, quem não sabe o que é o Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas é Cristo. Cristo é as boas novas, né? Então o Senhor estava dizendo aqui, querida ovelha, que as pessoas, elas deveriam mudar a sua ideia a respeito dele e crer que ele era o Messias. Esse é o Evangelho que o povo daquela época tinha que crer e que nós atualmente devemos crer. Hoje nós estamos vivendo esse caos da pandemia, né? Os comércios sendo fechados. Eu estou fazendo essa programação de hoje. Eu estou aqui em São Paulo e eu estou gravando esta mensagem. E eu saí com o meu pai, eu estou na casa do meu pai esses dias. E eu dei uma volta com ele, está crítico, vergonhoso. As pessoas que têm seu comércio com a portinha aberta e ali cismado, olhando para lá e para cá, para que as pessoas, para que não seja presa, está ali para ganhar o pão dela, o pão nosso de cada dia. Parecendo até que são criminosos, que estão cometendo um crime. Mas estão fazendo isso por conta de algo que não foi Deus que enviou. Tem gente que fala que foi Deus que permitiu que viesse. Mas eu sempre digo que Deus, meu amado, Ele é Pai. Deus, Ele não castiga os seus filhos. Deus, Ele se arrependeu de consumir a raça humana. Nós não estamos vivendo ainda no tempo do juízo de Deus. Nós ainda estamos vivendo no tempo da graça, no ano aceitável do Senhor. Lembra lá que Jesus abriu lá o livro, quando Ele chegou no templo, Ele leu, e Ele falou que hoje se cumpre essa profecia, que Ele falou que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me enviou a proclamar o ano aceitável do Pai, me enviou para trazer vida aos cativos, me enviou para curar os enfermos. Aí disse, e para anunciar o ano da salvação, e Ele fechou o livro. Ele não falou ainda o dia do juízo, porque ele ainda não chegou. O dia do juízo não chegou. Então, queridos, muitas pessoas estão atribuindo a Deus esse coronavírus. Estão atribuindo que Deus ele permitiu. Queridos, eu ministrei aqui a respeito, em umas 2 ou 3 ministrações anteriores, a respeito da lei da semeadura e da colheita, da maldição hereditária. Lembra lá? Maldição hereditária, semeadura e colheita. Como que é, né, para nós hoje? Hoje, queridos, quem está em Cristo, não existe semeadura e colheita, não existe maldição hereditária. A colheita existe das bênçãos, mas da maldição não, porque Jesus já levou sobre si a maldição. Hoje nós temos sim a consequência. Todo pecado tem uma consequência, todo ato nosso tem uma consequência. E olha só, Jesus, Ele veio anunciar um arrependimento para nós crermos nele, que Ele veio nos salvar, que Ele veio nos remir, que Ele veio nos purificar. E nós vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim, ó: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento, queridos,
ele pode sim envolver a tristeza segundo Deus, pelo pecado. Mas muito mais do que isso. O arrependimento genuíno é uma mudança de opinião em relação a si mesmo. Você mudar de opinião em relação a si mesmo e em relação a Deus. O nosso Deus, ele não é um pai amargurado. Ele que resolveu, queridos, reconciliar o homem com ele. Ele podia não ter mandado a provisão. E ele mandou Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a palavra do Senhor fala assim, ó: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Olha só, queridos, em relação a Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer que o Senhor nos ama, que Deus nos ama. O Senhor já nos amava quando eu e você, nós vivíamos ainda no pecado e blasfemávamos contra Ele. Era isso que acontecia. Lá em Atos capítulo 20, versículo 21, diz que, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que Paulo pregava. Então, em relação a eu e a você, a nós precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. O arrependimento, segundo o Evangelho, queridos, é nós abandonarmos a ideia de que possuímos alguma justiça própria. O arrependimento, na verdade, um arrependimento de obras mortas, é reconhecermos, queridos, que boas obras, moralidade ou sacrifícios religiosos não podem salvar ninguém. Esse aqui é o verdadeiro arrependimento genuíno, a mudança de mente. Lá em Hebreus capítulo 6, no versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, queridos, a palavra de Deus, ela diz que a fé que salva é aquela que Deus justifica o ímpio. Essa é a fé que salva. Se não reconhecermos que somos ímpios, então não precisamos de um Salvador. É isso mesmo. Se eu e você não tivéssemos reconhecido que nós éramos ímpios, nós não precisávamos de um Salvador nas nossas vidas. E em Romanos capítulo 4, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, ó, é isso que eu estou falando para você aqui agora. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. É isso aí. O pai da reforma, Martinho Lutero, ele dizia assim: Senhor, tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a sua justiça aqui na terra. Glória a Deus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Queridos, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu sou da Igreja Videira das Américas, aqui em Cuiabá, e eu faço esse programa Mensagem de Fé na Rádio Adorai FM 106.9 MHz, de segunda a sexta, das 11 às 12. Eu estou trazendo aqui esse programa Mensagem de Fé, é um programa de palavra. Então você que está entrando agora, você que acabou de entrar, fica ligadinho conosco que nós temos ainda mais meia hora de programa e ao final nós vamos fazer a oração da fé. A oração que traz libertação, a oração que traz cura, a oração que traz a solução dos problemas. Então fique ligadinho, já vai deixando o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você no final. Eu quero convidar você que entrou agora e você quer ouvir essa mensagem completa, você pode entrar lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Claudemir Ribeiro e eu coloco essas mensagens, eu deixo ela à disposição para você estar assistindo, compartilhando com outras pessoas e sendo edificada pelo Senhor. Saiba que nós estamos aqui trazendo as mensagens
que vai abrir a sua mente, né, e os seus olhos espirituais, vai trazer revelação de Deus para você ter uma caminhada com o Senhor. E neste meu canal também, do YouTube, eu trago todas as manhãs, de segunda a sexta, mensagens curtas, que são um pão diário. São mensagens para você ter um devocional com Deus de manhã. Então, eu convido você para entrar no meu canal do YouTube, se inscrever neste canal e estar acionando o sino das notificações, todas ali, para você estar recebendo as notificações quando nós estivermos colocando, tá bom? E nós estamos em plena campanha de filiados aí, de inscritos no nosso canal, para essa mensagem chegar mais longe. Então toda vez que você ouvir uma mensagem, você gostou, deixa o like. E se você quiser ser um evangelista junto comigo, que eu também sou, além de pastor, eu tenho um ministério, que é o Ministério Evangelístico. Eu treino pessoas e pessoas são treinadas dessa forma, encaminhando as mensagens que nós estamos fazendo no nosso canal a outras pessoas. Nós nunca trazemos uma palavra de condenação, mas nós trazemos uma palavra de revelação de Cristo para a sua vida. O que Cristo pensa sobre você, tá bom? Então, entre no nosso canal, você vai ser edificado pelo Senhor Jesus. E eu quero estar continuando a falar a respeito das coisas do céu para a sua vida aqui agora, tá bom? Então, olha só, queridos, eu quero falar a respeito da ovelha perdida lá de Lucas, capítulo 15, né? Para você entender a respeito do arrependimento. Lá em Lucas capítulo 15, o Senhor contou 3 parábolas para ilustrar a respeito do arrependimento. A primeira parábola que o Senhor trouxe foi a parábola das 100 ovelhas. Então eu quero ler com vocês esse texto de Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha, queridos, essa parábola das 100 ovelhas aqui é uma ilustração do verdadeiro arrependimento. Eu quero que você se prenda no que eu vou falar agora, porque tem muita gente que está com a cabeça meio, né, tá voando, mas escute o que eu vou falar a respeito dessa parábola da 100ª ovelha. Essa ilustração fala do verdadeiro arrependimento. Só que é interessante aqui, queridos, que dentro desse contexto nada foi dito sobre a ovelha. Absolutamente nada. Senão unicamente sobre o pastor das ovelhas. É o pastor que sai aqui para procurar a ovelha. É o pastor que deixa as 99 no aprisco. É o pastor que coloca aquela ovelha perdida nos ombros e carrega. E depois é o pastor que se alegra com os amigos. Presta atenção muito bem no que eu estou falando. Pra você entender o que é o verdadeiro arrependimento genuíno. Onde que a ovelha entra então, pastor Claudemir Ribeiro? Nessa equação toda, nessa história. É a ovelha, queridos, que precisava do arrependimento, não é verdade? Ela que fugiu do aprisco. A única atitude da ovelha, aqui, foi se deixar ser levada novamente para casa. A única atitude dela. Ela viu o pastor e se deixou-se o pastor pegar, colocar nos ombros e levar de volta para casa. Ela simplesmente se entregou ao pastor. O Senhor disse que este é o verdadeiro arrependimento. Este é o verdadeiro arrependimento. Então, para se permitir ser levada, a ovelha ela precisa reconhecer que está perdida. Ela precisa reconhecer, perceber o amor do pastor e desejar voltar para casa. O resto é tudo o trabalho do pastor. E o pastor aqui é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para você hoje, você que está perdido, você que está falando aí agora, você acabou de falar que você está desanimado.
Você acabou de falar que não tem mais vontade nenhuma de servir ao Senhor. Ovelha, ei ovelha, que negócio é esse? Jesus está voltando. Você vai perder a tua eternidade, você vai perder a tua vida eterna, você vai perder o reino milenar com Jesus por causa de desânimo. Desanimar para ir para o trabalho, você não desanimou, não é verdade? Desanimar para ir no almoço, você não desanimou. Mas desanimar das coisas de Deus, você desanimou? Pelo amor de Deus, né, ovelha? Pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Olha quantas pessoas estão sendo internadas agora com a Covid-19. Olha quantas pessoas que estão sendo entubadas. Ela entra lá e ela sai dentro de um caixão lacrado. Você vai ser essa próxima pessoa? Vai andar desanimado por quê? Você vai deixar esse seu familiar acontecer isso com ele? É hora de você despertar, falar essa palavra para ela. Compartilhar essa palavra com ela. Mostrar para ela que o verdadeiro arrependimento é a mudança de mente. Ela precisa se entregar a Jesus, crer em Jesus. É isso que você tem que fazer. Não é viver, não, eu vou abandonar Jesus. Vai abandonar o barco agora. Jesus está no meio da tempestade, querido. Ele vai falar, ei, Marco, cala a boca aí, ó, quietinho, vento. Acalma tudo. Vai vir bonança sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você está em Cristo, quem está em Cristo, queridos, morre só uma vez. Se você está em Cristo, você já morreu. Não tem como morrer de novo. Lembra disso. Agora, quem não nasceu para Cristo vai morrer duas vezes. Vai morrer a morte carnal e a morte eterna. Mas olha só, queridos, deixa eu voltar para cá, para a palavra. O Senhor me deu a palavra de conhecimento agora para falar a sua vida. E eu quero que você esteja firme nos pés do Senhor. Seja ovelha do Senhor. Para se permitir ser levada pelo pastor, a ovelha, ela precisa reconhecer que está perdida. Está reconhecendo que você está perdida? Você precisa reconhecer, perceber que o pastor, o amor do pastor, é muito grande por você, que Jesus tem um amor muito grande por você. E Ele quer que você volte para a casa dele. Agora, nesse exato momento. Você está pensando o quê? Volta. O teu lugar está lá. Ninguém pegou o teu lugar, não. A coroa que Jesus foi preparar para você está lá, é sua. Ele não vai dar para ninguém. Aqui serve para você, não vai servir para ninguém. É sua. Deixa que o Senhor faz o resto na sua vida. Ele te ama. Ele está te esperando. Só esperando uma atitude sua. E falar assim, pode me levar, pastor. Pode me levar para os teus braços. Estou aqui, estou perdida mesmo. E preciso ser alcançada pelo Senhor. É interessante nós lermos na palavra de Deus que Judas, ele se arrependeu depois de ter traído Jesus. Será, pastor? Judas se arrependeu. Certamente, queridos, esse arrependimento de Judas foi ali, na verdade, um remorso. Né? Foi um tipo de remorso, mais do que arrependimento. Só que ele fez, ele devolveu as moedas, porque ele reconheceu que ele tinha traído o sangue inocente. Mesmo assim, queridos, o que aconteceu? Ele se perdeu, porque ele tomou a justiça sobre si mesmo, e ele foi lá e se enforcou. Mesmo assim, né, ele fez isso. Nós podemos dizer que Judas, ele não se permitiu ser levado pelo bom pastor. Porque se ele permitisse ser levado pelo bom pastor, pode ter certeza que ele tinha lugar ainda no reino de Deus. Né? Ele se enforcou pendurado numa árvore, sem saber que poucas horas depois, o Filho de Deus seria pendurado no madeiro e poderia salvá-lo também. Nós temos dentro do livro de Lucas, capítulo 15, também a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Está lá no versículo 11 ao 32. Essa é a terceira parábola, conhecida por todo mundo como a parábola do filho pródigo. Mas a parábola aqui, queridos, na verdade, ela é toda a respeito do Pai. O alvo de Jesus aqui, nessa parábola, é nos revelar o caráter do nosso Pai.
E eu quero que você também fique antenado, fique ligado no que eu vou falar aqui a respeito dessa parábola. Essa parábola aqui no versículo 12 diz que o pai divide a herança com seus 2 filhos. O fato de o filho mais novo pedir a herança aqui, com o pai ainda vivo, é uma forma de desejar a morte dele. Sabia? Mesmo assim, o pai graciosamente dividiu a herança ali entre ele e o outro irmão, os 2 filhos. Então, presta atenção, ele dividiu a herança. Então, o mais novo, ele saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro em orgias, em bebedices. Quando não tinha mais dinheiro, os seus amigos o abandonaram. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou um cuidador de porcos. E essa profissão de cuidador de porcos, irmãos, para um judeu, é a profissão mais indigna que existe para um homem. E ali, a palavra do Senhor fala que ele desejava comer a comida dos porcos, porque não tinha o que comer. Versículo 17 ao 20 fala assim, ó: num dia, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Queridos, nós não vemos aqui em nenhum momento no coração desse jovem se ele se importou por ter partido o coração do seu pai. Nós não vemos na parábola inteira. Em alguma hora, ele se preocupou com o pai, ou apenas ele ficou preocupado: não, eu vou lá que eu deixei meu pai, né? Eu preciso. Não, ele estava preocupado consigo mesmo. Ele caiu em si, mas preocupado com a barriga dele. Ele voltou porque ele tinha fome. A barriga dele levou ele de volta para casa. Não foi o arrependimento. Ouvimos pessoas dizerem que o arrependimento do filho pródigo foi um exemplo do verdadeiro arrependimento. Mas a verdade, queridos, é que o filho pródigo não estava nem um pouco preocupado com seu pai. Mas mesmo assim, quando ele voltou para casa, o pai o recebeu amorosamente. Para mim, queridos, ele voltou pelas razões erradas. Mas mesmo que estejamos voltando para casa pelas razões erradas, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vai correr para nos abraçar. O pai ansiava pelo filho perdido. E nesse momento, queridos, nós temos o retrato do nosso Pai. O mundo está clamando agora pelo amor do nosso Pai. É isso que nós temos que fazer. Mostrarmos o amor do Pai para as pessoas perdidas, para que elas sejam alcançadas por este amor. Esse é o verdadeiro coração de Deus. Mesmo que você não tenha arrependimento, Ele te recebe. Ele te ama. Aí, no correr da tua vida, Deus vai trazer essa metanoia, né? Essa mudança de mente, esse arrependimento na tua alma. Você vai ser transformado, conforme diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: mas transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso entendimento. Isso é a metanoia, a transformação da mente, né? Renovando o entendimento dia após dia, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. E por fim, queridos, caminhando para o final, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e congrego no Prédio das Américas com o pastor Alessandro Dotto, e eu estou aqui na Rádio Adorai fazendo um programa Mensagem de Fé. Eu estou trazendo esse programa de segunda a sexta, das 11 às 12. Eu tenho a alegria de compartilhar a palavra de Deus. É um programa de palavra, de tutano, de revelação da palavra para a sua vida. Então, você quer ouvir a palavra de Deus? Liga o rádio todo dia das 11 às 12, ou se não pelo Facebook da Rádio Adorai, ou pelo meu Facebook também, que eu coloco depois da programação. Eu ponho lá o link do meu canal do YouTube, que eu subo essa mensagem para o canal do YouTube, o canal Claudemir Ribeiro. Eu queria até convidar você
para estar se inscrevendo no meu canal, tá bom? Se inscreva no meu canal para você ser edificado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Deus quer falar com você grandemente, tá bom? Então entra lá todo dia de segunda a sexta, de manhãzinha, logo cedo, de madrugada eu coloco ali uma mensagem de fé, um pão diário, uma mensagem curtinha para você ser edificado. Você pode entrar, se inscrever, acionar o sino, todas as mensagens, e você vai receber. Na hora que você ouvir, deixa o like e compartilha com mais 10. Seja um anunciador das boas novas do Senhor, tá bom? E essa mensagem você pode ouvir novamente e compartilhar com a sua família, para Deus fazer uma grande obra na vida deles, tá bom? Então, queridos, é a bondade de Deus, olha só, não é nós, mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Sabe, amados, no Velho Testamento, os ninivitas, eles se arrependeram, sabe por quê? Porque Jonas falou para eles que toda aquela cidade de Nínive, ela seria destruída em 3 dias. Mas no Novo Testamento, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Foi o olhar amoroso do Senhor Jesus que conduziu Pedro ao arrependimento. Observe, queridos, que Pedro, ele só chorou depois que ele viu o olhar de Jesus. Por quê? Momentos antes ele tinha falado que ele ia com Jesus até a morte. Mas, quando ele foi preso, ele ficou seguindo de longe e Jesus já tinha falado: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: nem jamais excomungou. Ele era um cara cheio de justiça própria. Ele achava que ele conseguia amar, né, e ser capaz de não negar o nome de Jesus. Mas 3 vezes ele negou Jesus. E quando Jesus olhou para ele e ele viu Jesus, ele chorou. O olhar de Jesus conduziu Pedro ao arrependimento. Então, queridos, não foi o choro de Pedro que atraiu o amor de Deus, mas foi o amor do Senhor Jesus que o levou a chorar. Então, no Velho Testamento, o homem, ele precisava se arrepender primeiro. E então, o que acontecia quando o homem se arrependia primeiro? Deus o abençoaria. Era assim no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, queridos, nós provamos primeiro o amor de Deus e então nos arrependemos. É isso mesmo. Nós provamos Jesus, as delícias de Jesus. E aí, depois que nós provamos as delícias de Jesus, nós nos arrependemos. Temos a mudança de mente, né? A nossa alma é transformada. Então, no livro de Romanos, capítulo 2, no versículo 4, que eu acabei de ver com os irmãos, o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É a bondade, não é o medo de Deus, que vai levar cada um de nós a nos arrependermos. Lembra disso. Deus é bom, queridos. Ele te ama. Ainda continua te amando. Mesmo assim, Ele continua te amando. Apesar de você. Nós precisamos nos lembrar, querida ovelha, dessa verdade como uma base diária para as nossas vidas. O verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente, ele é desencadeado quando nós entendemos o amor e a graça de Deus para com as nossas vidas. Nós não deveríamos tentar levar as pessoas a servir a Deus com base em ameaças assustadoras. E falar mais ou menos assim, é que existe o inferno. E ficar ameaçando as pessoas para ir para o inferno. Não, você tem que mostrar a bondade de Deus, você tem que falar que tem um inferno. Mas o que nós temos que falar para essas pessoas a respeito do inferno? Falar das boas novas do céu. Tem gente que fala mais do inferno do que do céu. Fala mais do diabo do que de Jesus.
Tem vezes que eu ouço pregadores pregando, eles passam ali meia hora, 40 minutos pregando, nunca não falam um A de Jesus. E eu quero falar para você, queridos, Jesus, Ele é tudo para nós. Jesus é o pão da vida. Foi Ele que se entregou por nós. Sabe, queridos, quem come do pão de Cristo, da carne de Cristo, tem saúde plena. Quem bebe do sangue de Cristo tem os seus pecados purificados, porque Ele nos purificou pelo seu sangue. É verdade que o crente, o servo de Deus, ele pode ser disciplinado. Pode sim. Mas o que eu quero que você saiba, meu amado? Eu quero que você saiba que a recompensa de Deus aguarda cada um de nós. A recompensa por nós vivermos uma vida piedosa servindo ao Senhor. A grande verdade, queridos, é que Deus, Ele não lança aos nossos corações medos. Não lança medo sobre as nossas vidas. Deus, Ele não usa uma tática de manipulação para que você mude a tua maneira de pensar. Ele não faz isso. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele quer revelar o coração dEle. O coração de Deus, queridos, é um coração de amor. O coração de Deus é um coração de bondade. O coração de Deus, ele é gracioso. Quando eu falo de gracioso, é que nós não merecemos a bênção dele, mas ele vai lá e nos abençoa a si mesmo, mesmo sem merecer. Se você entender, querida ovelha, o amor de Deus, isso vai desencadear uma mudança dramática na sua vida. Viver com medo da punição pode mudar momentaneamente as suas ações. Você pode mudar porque você está com medo de ser punido, mas nunca vai renovar completamente a sua mente. O que vai renovar a sua mente é você entender que você é amado pelo Senhor, que Ele te ama apesar de você. Por que, pastor? Apesar de mim, é porque você sabe o que você faz todo dia, os seus pensamentos, como que é, a tendência dele. Então, Deus não quer, queridos, que nós vivemos cercados por toda a eternidade por pessoas que escolhem o céu como alternativa ao inferno. Isso mesmo. O Senhor quer que pessoas escolham o céu porque esse é o lugar do filho amado. O lugar de alguém que se joga, que se lança ao amor de Deus. Porque se as pessoas escolherem o céu como alternativa ao inferno, é como escolher o McDonald's em vez de um sanduíche de estrume de vaca. Nossa, pastor, que é isso? É isso mesmo. Isso não revela nada a qualidade do McDonald's. O que nós precisamos chegar ao ponto, irmãos? Nós precisamos chegar ao ponto de nós ficarmos deslumbrados com o Senhor. Que tudo mais se torna na nossa vida uma alternativa ruim. É por causa da imensa luz que todas as coisas do mundo perdem brilho em relação às coisas de Deus. É assim que nós devemos ver. É assim que nós devemos viver. O pecado, queridos, ele só acontece quando nós perdemos o Senhor de vista. Se nós continuarmos contemplando o Senhor, pode ter certeza que nada pode tomar o lugar do Senhor. Nada vai roubar a glória dele da sua vida. Nada vai roubar o seu coração do Senhor. Contemple ao Senhor. E saiba que Ele continua te amando. Saiba que Ele continua desejando você. Um certo dia, eu até falei alguns programas atrás, quando eu estava lá em Peixoto de Azevedo, pastoreando a igreja, eu aluguei o salão de um rapaz e eu comecei com aquele entusiasmo, uma obra abençoada, muitas vidas se lançando aos pés do Senhor, e eu entusiasmado. E aí ele foi ali no dia da inauguração, ele me viu, né? Aquela alegria, aquele contentamento. Quando passou ali 3 anos e meio que nós estávamos naquele prédio, ele veio nos visitar novamente. E aí ele viu eu pregando.
E aquela igreja ali abençoada, cheia do poder de Deus e a glória de Deus fluindo. Quando terminou o culto, ele falou assim: pastor, eu fiquei surpreso. Eu falei: por quê? Rapaz, eu achei que com o passar do tempo, aquele teu entusiasmo, ele ia se acabar. Você não teria esse entusiasmo todo. Eu falei: meu irmão, você não me conhece. O meu entusiasmo não é porque eu comecei algo. O meu entusiasmo é o caminho todo e até o fim. Esses dias um irmão que participa comigo da mesma célula, ele falou para mim assim: pastor, graças a Deus o senhor vai assumir a célula, né? É bom que você fica mais, né, cheio de vida, mais alegria. Eu falei: meu irmão, você não me conhece não. O mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 5 anos de idade, que eu pregava na frente do espelho com vidro de desodorante, é o mesmo entusiasmo que eu tenho hoje, vai ser o mesmo que eu vou até o dia do Senhor. Nada vai mudar o Senhor da minha vida e da sua. Eu queria que você, nesse momento, você que nunca disse sim para Jesus, você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra e tenho entendido que só é o Senhor na minha vida. E eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu quero ser participante da Tua obra e do Teu reino. Amém. Amém. Você que fez essa oração, você pode pegar o seu telefone, anotar aí o meu número, 65 999 69 5100, 65 999 69 5100, e manda uma mensagem para mim. E eu quero orar com você agora, queridos. Nós vamos encerrar o programa, fazer essa oração da fé. Coloque diante do altar do Senhor o seu pedido. Eu oro do meu jeito aqui, você ora do seu jeito aí. Deus vai fazer a grande obra. Nós vamos unir a minha fé com a sua fé, e grandes coisas Deus vai fazer no meio de nós. Querido, eterno, maravilhoso Deus, meu Abba, meu Paizinho, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Muito obrigado por desfrutar do Senhor. Muito obrigado por viver as verdades espirituais do Senhor na minha vida. Obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha trabalhando sobre cada vida agora, dando direções, dando alegria, dando regozijo, dando sabedoria para cada um, Senhor, para como viver de agora para frente esse verdadeiro arrependimento gerado pelo Senhor na sua vida. Pai amado, eu oro em favor desta vida que está passando agora pelo vale da sombra da morte, que está internado, Senhor, no leito da UTI. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de morte. Eu declaro agora sobre esta vida, Senhor, a cura do Senhor, a manifestação do braço forte do Senhor. Meu Deus, não deixa, Senhor, que o diabo prevaleça sobre esta vida, sobre esta família. Nós sabemos, Senhor, que a doença não provém do Senhor. Meu Deus amado, e nós arruinamos toda a ação do maligno agora e declaramos a vida do Senhor, a restauração do Senhor sobre esta saúde física. Que essas células sejam restauradas, esse pulmão seja restaurado, meu Deus, e que essa pessoa ela possa sair agora, Senhor, deste leito de enfermidade da Covid. Meu Deus, eu oro por essa vida que está sofrendo de diabetes, pelo meu pai também, Senhor. Eu coloco diante do Teu altar a vida dele. Eu repreendo todo espírito de doença da vida do meu pai, da vida daquelas pessoas que estão sofrendo agora, Senhor, também com doenças crônicas, com doenças dos rins, nas vesículas, doença no pâncreas, dor de artrite, artrose, oh Senhor, do reumatismo, dores da cabeça. Em nome de Jesus, eu oro repreendo toda a ação do maligno e declaro a vida de Deus sobre esta pessoa. Eu declaro o fluir do Senhor, portas abertas, que cada irmão que professa a palavra do Senhor nesta rádio também sejam abençoados pelo Senhor. Os meus pastores sejam abençoados, os líderes sejam abençoados, cada um que serve na Tua obra seja abençoado. Em nome de Jesus, eu oro hoje e sempre e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: se Deus é por nós, quem será contra nós?